Oi, 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 oi. Boa noite para todo mundo. Começando mais uma live da sessão Lives da Quarentena. Hoje eu terei um convidado muito especial, um amigo meu, e que trabalha na mesma área que eu trabalho, que fala a mesma língua que eu falo. E nós vamos falar de um assunto aqui que é o assunto que muita gente me pergunta, né? Ah, por que que o meu médico não faz isso? Por que que o meu médico não faz aquilo? Por que que aqui na minha cidade é assim, é assado? Por que que é tão difícil encontrar médicos que atendam parto normal, que aceitem, né, a espera pelo parto normal. E é isso aí, vamos falar disso. Hoje espero que tenha bastante gente aí, tenha os seguidores do Gustavo, seguidores meus. E aí vamos juntar todo mundo aí para conversar. Deixa eu publicar aqui o tema. Tá publicado. Esperando só o Gustavo entrar para poder chamá-lo. Antes só dar alguns avisos. Bom, vocês podem me encontrar também, tá? Conteúdos meus no meu site, brauliozorzella.com, e também em outras redes sociais, como o meu canal do YouTube, como Facebook, Spotify, tem o meu podcast que é o Parto que Pariu, o canal novo do TikTok. Para quem é doula, tem um Telegram específico para doulas participarem também comigo do grupo, tá? Para quem é doula, em julho vai ter um lançamento do novo curso de aprimoramento de doulas com ênfase em obstetrícia, tá? Que aí a turma vai estar aberta a partir de 13 de julho, fiquem de olho, tá bom? E para quem é gestante, e eu não consigo responder todo mundo, né? Hoje em dia não dá para responder todo mundo, eu fiz um canal que é um site que se chama planejandooparto.com.br, e nesse site você pode entrar, fazer parte de um grupo, onde eu respondo as dúvidas em grupo, todos os dias em horário comercial, de segunda a sexta, então facilita, canaliza as dúvidas, né? E a dúvida de uma muitas vezes é dúvida de outras. Então você pode participar deste grupo também. O acesso é através do site planejandooparto.com.br, ok? Bom, deixa eu ver aqui se eu encontro o Gustavo para chamá-lo. Tá aqui. Estou te adicionando, Gustavo. Oi, bom, Gustavo. Oi, Braulio, obrigado, viu? Uma honra poder participar desse tema que é tão importante nas Eu nossas que vidas. agradeço. Obrigado por ter aceitado o convite de bate-pronto. E fiquei bem feliz com o seu aceite, né? Porque a sua vida é tão atribulada quanto a minha, talvez até mais, porque você tem filhos também, eu não tenho, né? Então a sua é mais ainda, né? E aí eu falei, não sei se ele vai ter tempo não para aceitar meu convite, mas que bom que você aceitou. Ah, é uma honra, viu? Sempre. Que bom. Legal, obrigado, Gustavo. Então, seguinte, vamos direto ao tema, então. Para quem está acompanhando a gente aqui, quiser fazer pergunta, né? As lives são sempre direcionadas para algum tema, então as perguntas também são desse tema, tá? Tem a opção de fazer a pergunta pela caixinha de perguntas, tá? Você tem que sair da live, entrar no meu Stories, e aí você encontra a caixinha e faz a pergunta, porque daí eu consigo publicar a pergunta na tela. Essa que é a grande questão da caixinha, e aí todo mundo vê as perguntas que estão sendo feitas, né? Por exemplo, ó, eu vou só colocar uma aqui, depois a gente responde, mas aqui, ó, quais seriam as soluções possíveis para que mais médicos humanizados pudessem acertar plano de saúde? Daqui a pouco a gente responde essa e mais outros. Então, quem, é, quem quiser fazer pergunta, vai lá no Stories e pergunta, ou tem algumas pessoas que já me falaram que fica a opção aqui, sobrevoando em algum lugar, uma caixinha com uma interrogação, você clica nessa caixinha e consegue fazer a pergunta. Bom, Gustavo, primeiro, para a turma que me segue e não te conhece ainda, aliás, deve ter muita gente que segue os dois, inclusive, né? Então, muita gente conhece nós dois, É o né? mesmo perfil, Mas, né? é, queria que você se apresentasse, falasse um pouco de você, como é que você escolheu essa área, por que que você trabalha com Bacana, ginecologia e obstetrícia. bacana. Bom, então eu sou Gustavo Ventura, sou médico obstetra. Eu ia ser ortopedista. Eu lembro da história que você falou que você ia ser médico do esporte. Meu pai é ortopedista e o médico tem essa questão de continuidade, né? E eu fui me apaixonando pela obstetrícia no decorrer do final da faculdade e cheguei para ele e falei, olha, não tenho nada a ver com ortopedia, meu negócio é com obstetrícia e realmente sou muito feliz nessa área.
Me deparei com uma residência, que eu acho que você também, né? A gente aprende a ser médicos violentos numa residência médica em obstetrícia, eu acho que quase na totalidade das residências médicas. Então, cheguei naquele cenário de horror, né? Mulheres gritando de dor, sem opção de analgesia. E ali eu me deparei com um ambiente bem desolador. Tanto é que depois da obstetrícia eu fui fazer mastologia com o sonho de tentar tirar um pé fora da obstetrícia, que eu achei muito difícil e muito desanimador. Bom, virei pai há 8 anos atrás e durante o pré-natal da minha esposa, que sempre teve o desejo de um parto normal, o nosso desejo, eu me deparei com o cenário da assistência privada obstétrica no Brasil, que é de cesariana a rodo, com as mais falsas indicações possíveis, né? E aí a gente se preparou, estudou, conseguimos ter um parto normal, vamos dizer assim, foi um desejo dela pedir que eu fosse pai naquele momento, não fosse o médico assistente. Então achei uma médica que assistia um parto normal, tradicional, mas que alguma coisa ali em mim me mexeu comigo. E que a partir daquele momento que eu também estava começando a fazer assistência de consultório, eu quis fazer uma nova assistência. No fundo, talvez, mesmo sem estar tão em contato com os humanizados, eu tinha esse desejo íntimo. E a partir dali eu comecei a estudar muito, desconstruir tudo aquilo que eu tinha aprendido. E eu falo que a humanização ela me deu uma nova visão, uma nova perspectiva de entender qual é o meu papel, que é nada, né? Que é apenas assistir essa mulher, né, no seu poder, na sua fisiologia, entender que o parto não é do médico, né, não é um procedimento médico, e sim uma assistência, uma visualização de algo fisiológico da mulher, né? E é isso. A gente teve um segundo filho 5 anos depois. Esse sim foi um parto bem natural, bem bonito e que também ressignificou muita coisa para nós dois. Legal. E na ocasião vocês moravam em São Paulo? Os dois partos Já, foram em São já. Paulo? Já Foram moravam em em São São Paulo. Paulo. Tá. E a Sim. sua residência foi em qual faculdade? Foi na Pérola Byton. Caramba. E a faculdade tinha sido em São Paulo também ou não? Não, aí na verdade, para quem não percebe o meu sotaque, eu sou do Nordeste e sou de Salvador, na verdade. Então foi por lá. Você fez faculdade lá, residência aqui em São Paulo. Residência aqui. Legal. Bom, eu vou falar um pouquinho também da minha, para quem não me conhece, que segue o Gustavo, né? Eu sou o Braulio Zorzella, médico obstetra. Eu era apaixonado por esportes, entrei na medicina para trabalhar com medicina esportiva. No 5º ano me apaixonei por parto normal, né? Parto fisiológico, que eu falei, meu, como que eu nunca tinha pensado nisso, né? E aí falei, bom, vou trabalhar com isso. O parto me chamou, né? Não foi algo que eu tinha escolhido antes, né? E aí eu fui engolido pela obstetrícia, mas também eu tinha essa visão. Eu falava, não, depois de uns anos eu não vou mais trabalhar com obstetrícia, vou trabalhar com ginecologia. Eu fiz videolaparoscopia no Sírio-Libanês, então eu fiz alguns anos de videolaparoscopia, por ser uma cirurgia minimamente invasiva, né? Então eu também tinha essa questão. Mas com o tempo foi passando e acontece que hoje eu sou um ginecologista aposentado, faz 8 anos que eu não atendo mais ginecologia, eu só atendo obstetrícia, né, então eu fiquei 100% obstetra, né, e já na minha faculdade eu tive a felicidade de ter alguns professores, você deve conhecer a Cláudia Magalhães, que inclusive Sim. é professora no CIAPART muitas vezes, né, assim como a Betina, que é a minha sócia hoje no consultório, ela era minha professora, né. E tinha o Marcos Consone também, que é um médico que ele teve o primeiro e o terceiro e o segundo filho dele foi um parto domiciliar. No primeiro foi uma transferência que foi um parto normal hospitalar e no segundo foi um parto domiciliar mesmo, né? E eu era R1 e depois eu era R3 nessas duas ocasiões. Então eu já tinha o contato com essas 3 pessoas que eram muito adeptas à humanização do parto, então eu já pensei, ó, isso aqui é o caminho, isso aqui é o jeito certo, né, de fazer. Então eu já saí da residência me propondo a trabalhar com humanização do parto, mas lógico que naquela ocasião, em 2005, 2006, tinha muitas coisas que eu fazia que hoje em dia eu não faço mais, porque a gente vai desconstruindo, né? Naquela ocasião eu aprendi que fazer episiotomia seletiva, às vezes era bom, né? E aí, lá para Uhum. 2010, mais ou menos, que eu parei de fazer episiotomia, então estou com 10 anos sem episiotomia, dentre outras questões aí que a gente vai tirando, né? Tirando a mão, como você falou. O nosso papel é assistir, né? Assistir e ver, né? No sentido de se deslumbrar com a fisiologia do parto e aí tomar alguma atitude sim quando precisa, que daí entra a parte médica, né? Agora eu estou precisando agir
ir lá e intervir ou no parto normal ou mesmo mudar para uma cesárea, que daí é nosso papel, né? Como médico, né? Exatamente. Bom, Gustavo, o que você acha? Por que no Brasil é tão difícil o médico obstetra trabalhar com parto normal, seja no setor privado ou seja no SUS? Bom, eu acho assim, o Brasil é um caso à parte, né? É o único país do mundo em que a gente é engolido pelo sistema que é cesarista. Então você ouve isso das famílias, né? Então, uma cliente que chega no seu consultório que quer ter um parto normal, lá vem a avó falando que isso não vai ser uma boa ideia, que ela vai sofrer, que é arriscado para o bebê. Então, eu acho que é uma série de fatores. Então, você tem o medo que essa mulher carrega e a pressão familiar. Você tem a baixa remuneração dos convênios, comparando o valor que eles pagam para uma cesariana agendada e para uma assistência a um parto normal. Você tem a própria instituição hospitalar, que para eles é muito mais cômodo e rentável agendar logo essa cesariana do que acompanhar aquele parto de 1.000 horas. E a própria a vida do obstetra, né? Então, assim, eu falo que assistir partos normais não é uma tarefa fácil, porque você vai perder muita coisa importante na sua vida. Relações familiares, tempo importante com sua, né, sua filha, a falta de previsibilidade da sua vida, do seu tempo. Então, eu acho que isso é o que mais pega. Se fosse para apontar um fator, eu acho que seria mais o financeiro, assim, Uhum. em termos de pagamento, de honorários mesmo, né? Certo. Eu vou te falar um método o método mnemônico que eu criei para explicar a desnecessária, né, que é a cesárea feita sem indicação técnica. Não sei se você já ouviu falando desse tema, mas aí eu coloquei esses itens que você falou todos com letras Ds, né, até para fazer o trocadilho com a Sim, desnecessária, né? E aí você vê se você concorda comigo. Eu falo que a letra D do sistema, né, as três principais, pelo menos, são a desestrutura, né, ou seja, a estrutura tanto física quanto de organização das coisas, né? Segunda letra D do sistema é o desinteresse, né? Por que eu vou aumentar meu índice de parto normal? Se tá bom assim, se eu tô ganhando bem assim, se tá dando certo assim, se a coisa é organizada, né? Aquela hora marcada, linha de produção. E a terceira letra D do sistema, que é a letra D de dinheiro, né? E que aí vai pegar bastante, né? Isso tanto no sistema como um todo, seja a parte institucional, né? A parte financeira da instituição, quanto a parte financeira sim. do profissional, né? E aí do lado dos profissionais tem três letras D que eu separo, que são a disponibilidade, ou a falta de disponibilidade, que você citou, né? A disposição, que essa aí eu divido em dois subitens, tanto a disposição pessoal, perfil pessoal de estar disposto a, né? Uhum. De trabalhar com parto, de lidar com emoções das pessoas, né? Tem parto que a coisa flui legal, tem parto que tem muitas emoções envolvidas e muitos medos envolvidos que a gente tem que lidar com isso, né? Por horas, né? E aí lidar com essa situação. E outra letra D do disposição, que é a disposição da equipe, ou seja, como ela é disposta, né? Então, se você tem Verdade. uma enfermeira à frente ou não, ou se o médico que toma todas as atitudes e daí sobrecarrega o médico e não coloca a pessoa certa no lugar certo, que é a enfermeira, né? E a terceira letra D dos profissionais é a deficiência técnica, seja Também. na formação, né, como você falou, a formação pega bastante também, né, ou seja na não educação continuada, que não é feita no Brasil. Isso pega bastante porque os profissionais são autônomos na maioria, né, então tem que tirar do próprio bolso para ir lá se atualizar, fora desmarcar outros compromissos para fazer isso, deixar de ganhar para ir se atualizar, né, então isso pega bastante. E todos esses fazem com que apareçam as três letras D das mulheres, que são a letra D da dor, a outra que é da desconfiança e a outra que é da desinformação, né? Então, a dor, como você falou, a avó, né? Ou alguém falar, para que sofrer tanto, para que passar por isso, sendo que tem uma coisa mais moderna, que seria ir para uma cesárea, né? Só que nessa fala eles esquecem de dizer que a cesárea tem anestesia, por isso que ela não dói, né? Não é a cesárea que é a solução, mas sim a anestesia muitas vezes, e ainda assim vários métodos não farmacológicos de alívio de dor, né? A outra letra D, que é da desconfiança, é: será que eu vou conseguir? Será que o meu bebê não vai passar da hora? Né? E a Uhum. letra D da desinformação, que junta tudo isso, porque daí junta uma cultura que vai mandando muitas informações, né? Vamos falar fake news, né? Essa palavra está na moda agora, várias Boa. fake news para gestantes,
e que daí vão fazendo uma bola de neve na cabeça dela, que ela vai começando a achar até que a cesárea é mais segura, né? E eu sempre comparo, eu falo assim, ó, gente, vamos, esquece parto, vamos falar outro assunto, vamos falar, eu falo com o marido isso, inclusive, se você tiver com o intestino preso e eu te der 3 opções, uma, métodos naturais, ou seja, andar, comer mamão, ameixa e o intestino funcionar, essa é uma opção. Segunda opção, eu te dou um laxante para o intestino funcionar, ou induzir o seu intestino a funcionar. Terceira opção, eu corto sua barriga e tiro as fezes. Qual você prefere? Né? E aí, obviamente, que essa terceira vai ficar sempre por último, né? E por que então o parto não, né? Porque no parto foram colocadas várias questões e que fazem com que isso se reflita na mulher. Mas se a gente for no âmago da coisa, a mulher não é a culpada. A mulher é a Não, vítima disso, né, Gustavo? com O certeza. E sistema, o onde, sistema e onde, todo. e onde ela Pode mais falar. deveria achar informações verdadeiras, científicas e tal, que é na equipe médica, ela encontra justamente o erro, né? Então, onde ela encontra, não, doutor, mas eu quero um parto normal, eu vi que é melhor para o meu corpo, não, mas o médico que vai vender a cesariana, ele sempre vai vender essa cesariana com base num problema. Então, sempre é a sua bacia que é muito ruim, ou seu bebê é muito grande, ou sua placenta que está muito velha, ou você que está muito gorda, enfim. Então, a doença vende a cirurgia. E a cirurgia é Uhum. muito mais prática e mais bem vista, vamos dizer assim, quase todo mundo, né? Certo. E você, como é que você fez? Então, com todas essas dificuldades, como é que você fez para trabalhar com parto normal? Me fala. Boa. Bom, quando eu decidi então fazer, eu ainda tinha aquele sonho de botar um pé fora da obstetrícia, então eu comecei meu consultório com mastologia e começou a vir, mas você também é ginecologista obstetra, eu quero muito um parto normal. E aí, juntou com essa época do nascimento da minha filha, eu falei, eu acho que eu vou começar a encarar isso aí. E se eu pegar as minhas primeiras assistências lá, 8 anos atrás, eu realmente vou me envergonhar do que eu fazia, né? Realmente, episiotomia eu sempre tive um certo asco, assim, nunca. Eu parei de fazer muito, muito rapidamente, mas a questão da ocitocina, analgesia para todo mundo, não entender, não dar tempo para essa fisiologia. E eu fui, eu aprendi muito, por exemplo, com as doulas, né? Então, eu tive algumas nessa primeiras assistências dos partos privados, e o médico ele tem essa necessidade, né? Ele sai da residência, ele tem essa necessidade de intervir, de tocar toda hora, de mandar essa mulher fazer força, porque a gente aprende isso. Então, muitas doulas falavam: senta na mão, você não aguenta se, né, não intervir nesse parto, senta na mão, tá tudo bem. Então, coisas que a gente não entendia, por exemplo, a mulher que dormia no expulsivo, que hoje é muito frequente, né, entre um push e outro, entre uma contração e outra, e aquilo para mim era uma coisa inadmissível. Então eu falo que eu aprendi muito com as doulas, apesar de elas não serem técnicas, né, nesse processo, mas elas são técnicas no sentido de ensinar o médico a esperar o fisiológico, a entender que cada parto tem o seu caminho natural e que, na maior parte das vezes, não fazer nada é fazer tudo, né? Claro. E aí Uhum. começou a eu me reapaixonar pela obstetrícia, por essa nova obstetrícia, né? Em que a gente podia ter uma assistência digna, ver a alegria dessa mulher que tinha um parto muito próximo daquilo que ela idealizou, né? Isso Uhum. realmente foi muito transformador na minha vida, e foi aí que eu, eu também falo que hoje eu sou obstetra em 99,9% e 1% eu sou gineco-mastologista, né? Pois é. Eu estou no 100% da obstetrícia. E feliz com isso, tá tudo bem. Não quero a ginecologia de volta para mim, tá tudo certo. Inclusive, eu penso que a ginecologia, né? Não sei se você concorda comigo ou não, mas eu penso que a ginecologia, ela é um assunto quase que estritamente feminino, e eu acredito muito que as mulheres ginecologistas, né, desde que elas também sejam humanizadas como ginecologistas, né, porque não adianta aquela ginecologista que passa anticoncepcional hormonal para todo mundo, que daí não resolve, né, mas Sim. eu acho que a mulher que é humanizada e que é ginecologista, ela será uma ginecologista extremamente melhor do que um médico ginecologista homem, Sim. concorda? Uhum. Né? Verdade. Então, por isso que a gente vai indo para obstetrícia, né? Até porque na obstetrícia a gente tem um certo local aqui de fala, que é quando a gente fala do bebê, né? Porque os bebês são homens também, né? E Verdade. quando eu fui rever o meu nascimento, eu vi que
foi um nascimento bizarro, né? Falaram para minha mãe, dá uma passadinha aqui na maternidade na segunda-feira, porque no fim de semana é Réveillon, vai que, né, acontece alguma coisa, e chegou na maternidade, olha, ainda bem que você não veio, porque o bebê não tá bem, nós temos que fazer uma cesárea agora, e eu nasci 27 de dezembro para evitar que o médico fosse chamado no Réveillon, né? Então Clássico. eu sou um bebê que fui muito judiado pela assistência obstétrica, e aí, consequentemente, eu acho que tem algo em mim nisso, né? Então a gente tem um certo local aí de fala na obstetrícia, é como os bebês daquele parto, mas nunca como a mulher do parto, até porque a gente aprende com elas, né, Gustavo? Não só com a doula, a gente aprende muito com a A obstetriz e mulher. aprende muito com as gestantes, né? Tem quanta Verdade. gestante que não ensina coisa pra gente? E que daí você fica Verdade. pensando, você fala, meu, olha, é isso mesmo, tal, e aí você vai por aquele caminho, né? E você escuta a fisiologia, o instinto do que ela tá falando, e você fala, putz, é isso aí mesmo, né? É incrível, realmente. Eu falei, eu citei a É. doula, mas na verdade foi todo esse contexto, né? Realmente, enfermeiras obstetras, obstetrizes, a mulher, que é a maior professora da nossa vida. Eu também sou um bebê como você, eu sou o terceiro de uma. Minha mãe teve dois partos normais, eu sou o terceiro, a cesariana agendada para fazer laqueadura, né? Então, se a gente for ler, acompanha esse boom, essa mudança da forma de nascer no Brasil, de 1970 para cá, né? Eu sou de 81. Então, que a cesariana ganhou esse formato que a gente vê hoje, que chega em alguns hospitais a 90, até 100%, né, na rede privada. Pois é. E você pode ter certeza que tem coisas aí no seu nascimento que devem ter se despertado quando você se deparou com parto ou quando você teve filhos, né? Que a gente nem sabe, Claro, né? Não tá lá no nosso inconsciente, né? subconsciente. E que são coisas que vão despertando, né? Mas de uma forma até mais objetiva, desses Ds que eu levantei, né? Então, só relembrando quais são eles. Desinteresse, despreparo e dinheiro da parte do sistema, do lado da mulher, dor, desconfiança, desinformação, e do lado do médico obstetra, disponibilidade, disposição e deficiência técnica. Vamos pegar esses três Ds. Como é que você faz com a disponibilidade? Boa. Eu tenho na clínica mais outras duas médicas, que até você conhece, a doutora Gabriela e a doutora Fernanda, mas hoje, eu assistindo os partos em praticamente dois hospitais, eu consigo estar em praticamente 100% dos partos e contar com o apoio da minha esposa, da minha família, que entende que é uma opção de vida e que, nesse sentido, a gente também tenta chegar a um limite de partos por mês para que não fique uma assistência extremamente cansativa, né? O fato de a gente ter uma equipe multiprofissional, então eu tenho uma enfermeira obstetra na equipe que é minha parceira e que vai aliviar muito, né, esse meu processo, porque ela começa a assistir esse casal ainda em casa, vai levar para o hospital já numa fase mais ativa, explica que muitas vezes nessa admissão hospitalar inicial, a minha presença lá não vai mudar nada, então que eu posso chegar num momento mais posterior. Então, e em outro caso, quando estouram dois partos ao mesmo tempo, eu tenho uma equipe de backup que me ajuda. Mas realmente é algo cansativo. Então a gente sabe que partos, tem semana que não nasce ninguém, tem semana que eles acumulam, e aí na terceira noite seguida que você não dorme, você vai estar uma bomba prestes a explodir, respirar fundo, tomar uma ducha e também esse casal não pode pagar pelo seu cansaço, né? Você vai ter que estar ali entregue de corpo e alma para isso. Pegando uma sub-pergunta dessa pergunta, então. A disponibilidade a gente resolve assim também, eu também faço assim, né? Também tenho equipe, tenho backup, então isso ajuda pra caramba, mas ainda assim pegam várias questões da vida particular, né? Porque você não estava programado para aquilo e aquilo acaba acontecendo. Então, mas e pensando isso a longo prazo, você acha que isso é sustentável? Você acha que é sustentável um obstetra trabalhar por 30 anos assim e ele vai continuar sendo feliz ou ele vai morrer antes dos 30 anos de algum estresse, de alguma coisa? Com certeza, viu? Eu até pego fotos minhas de 2, 3 anos atrás e falo, meu Deus, como eu envelheci. Né? 10 anos Essas em três. madrugadas, 10 anos em três. essas madrugadas não fizeram bem para minha pele. E eu acho que é É. impraticável. Pelo menos, eu não. Eu amo o que eu faço, mas eu não vejo isso a longo prazo, porque não tem como. O corpo não aguenta. Você realmente joga a sua vida dentro de um hospital.
Então, é impraticável. E aí é onde o que eu penso em termos de assistência futura é ampliar essa equipe, é reduzir cada vez mais o volume de partos que você vai assistir, para que a vida se torne tolerável, senão é impraticável mesmo. Então você acredita no sistema coletivo de atendimento, quando, assim como aqui em São Paulo, a gente tem um exemplo maravilhoso do coletivo Nascer, que elas fazem, né, um rodízio entre elas. Você acredita em sistemas coletivos, que esse é o futuro da obstetrícia privada? Eu ia falar isso. Eu acho que, assim como em outros países, o modelo né, não é centralizado na figura do médico, de uma equipe, eu acho que a tendência no Brasil também vai ser dessa forma, porque é bom para todo mundo, né? E o coletivo Nascer, ele ainda consegue atingir um público que financeiramente precisa desse apoio, porque é aquela faixa que o convênio reembolsa um pouco menos, o poder aquisitivo, e que essa mulher também vai ter muita dificuldade em achar uma equipe que assista o seu parto normal. Eu vejo muita crítica a nós, que somos equipes humanizadas, sobre a questão do custo. E eu entendo que realmente ter um parto, é muito fácil você ter um parto humanizado, podendo bancar uma equipe, quando você tem um ótimo reembolso, quando você tem um poder aquisitivo muito bacana. Mas e essa faixa que não tem esse poder? Vai cair sempre na cesariana do médico do convênio, né? Vai ter sempre com o plantonista arriscando o que, vai, né? Como vai ser no dia. Então, eu acho que sim, eu acho que é o futuro. E educar Eu essa vou. mulher, né? A brasileira não está acostumada a não ter, ela acredita que tem que ter a figura daquele profissional naquele dia do parto, diferente de outras mulheres do mundo. Então, educar essa mulher brasileira que essa assistência vai ser, né? Mas aí eu pego no outro ponto, que assim, a mulher brasileira não inventou isso, né? Não foi ela que falou, eu preciso do meu obstetra. Final da década de 70 surgiram os primeiros convênios, né, de saúde, e aí eles começaram a ser organizados a partir do ano 2000, quando fundaram a ANS, né? E só a partir de 2012 que eles começaram a organizar a parte de obstetrícia, ou seja, a ANS está engatinhando ainda em organização de pagamentos de obstetrícia, né? Aí o que aconteceu foi que, se a gente pegar um histórico de 10 anos para trás, não existia plantão de convênio. Praticamente não existia. Aliás, hoje no Brasil ainda tem 10% só de plantão de convênio. 90% dos convênios não tem plantão no Brasil inteiro, né? Então não é que a mulher só aceita o médico dela. É que quando ela tem o convênio, não existe outro médico. Não existe um de plantão para ela, né? Por que a mulher inglesa, por que a princesa Kate Middleton vai ter o parto e é o plantonista que a assiste? Por dois motivos. Primeiro, porque ela funciona bem, então independe de quem seja o médico que esteja lá. E segundo, que o sistema ele é homogêneo, porque há protocolos a serem seguidos, então se for o Zé, o João, Maria, quem for a pessoa que está de plantão lá tem que seguir aqueles protocolos, então o sistema de plantão dá muito certo, né? Então eu vou mais longe, eu não acho que só as equipes particulares devem se organizar em plantão no futuro, mas sim a gente valorizar os sistemas de plantão de convênio e os sistemas de plantão do SUS, desde que eles se atualizem da parte de evidências científicas, porque daí a coisa resolve, né? Daí se resolve e tá tudo certo, né? Então, e aí a mulher não é que ela vai ser educada, ela vai sentir que é seguro fazer isso e ter uma equipe à disposição e não uma pessoa específica. O meu fulano é meu doutor, é o meu médico salvador, né? E sim, ela, inclusive isso ajuda ela a ser protagonista do parto dela mesma, né? Não tendo uma figura ali que é o salvador da pátria, mas sim ela vai ter o parto dela e quem estiver ajudando ali é o lucro para ela e não é totalmente determinante, né? Bom, no segundo D, Gustavo, que é o D da disposição, você citou aí que trabalha com enfermeira obstetra, né? E aí, então, tem, além do perfil das pessoas, né? Você, a enfermeira, eu conheço bem a Júlia também, que trabalha com você, né? Assim como eu tenho a Bárbara, que é minha assistente, eu falo que ela é meu braço direito e metade do esquerdo. Isso Né? mesmo. E como que você vê esse trabalho de médico, de enfermeira obstetra? Como que vocês trabalham nesse sentido? E o que fica dividido, o que cada um faz, né? No sentido de decisões mesmo, condutas e tudo mais. Eu acho que precisa. A gente tem que falar para quem está ouvindo também a questão de diferença de doula, enfermeira, obstetriz, médico, né? Então, assim, a Uhum. doula, gente, não é uma doula de equipe, não existe isso. A doula, essa é da mulher, é aquela mulher que vai sentir essa empatia, esse envolvimento, e ela está lá para defender os desejos dessa mulher. Já a enfermeira obstetra, obstetriz, essa tem que ser um complemento realmente do mesmo pensamento do médico. Porque não tem como um falar uma linha, outro falar outra.
E o que eu acho muito bacana na enfermeira é que ela age no fisiológico. Então, a princípio, estando tudo bem, ela vai tentar sempre corrigir aquilo que não está legal da forma menos intervencionista possível, né? A Júlia, a gente tem o mesmo pensamento, então, da não intervenção ou da intervenção conforme o parto vá se exigindo. E realmente foi um encontro que dá super certo e que a gente se complementa. É, Às vezes até é claro que de cada momento, em cada assistência, você pode ter uma opinião, olha, vamos um pouquinho mais aqui, não, vamos regredir aqui, olha, eu acho que aqui a gente já tem que agir com um parto instrumental, mas na maior parte das vezes esse afinamento já existe e sempre promovendo o melhor para a mulher, né? Eu gosto muito de futebol, né? Não sei se você gosta também, e tem muitas coisas que eu comparo com futebol. Eu falo que é igual a dupla de atacantes, né? Tem hora que um faz o gol, tem hora que o outro faz o gol, tem um que dá o passe pro outro fazer o gol, e aquele dá o passe para aquele fazer o gol, né? Tipo o Bebeto e Romário, ou duplas assim. Então, essa dupla enfermeira, obstetra ou obstetriz, né? Para quem não sabe, a atuação da enfermeira, obstetra e obstetriz é a mesma, tá? E aí, o papel do médico, ela é uma super intersecção ali de trabalho, né? E que isso ajuda bastante, isso acontece comigo, acontece com você, e um jeito que eu gosto de explicar a doula, eu falo que isso ainda a gente está engatinhando, mas essa mesma intersecção que tem da enfermeira obstetra com o médico obstetra é a intersecção que tem ou deveria ter da doula com a anestesista, porque a doula é a pessoa que é responsável pelos métodos não farmacológicos de alívio de dor através de apoio físico e emocional, né? Então eu sempre brinco, eu falo, ó, a doula é a anestesista natural do parto, assim como a enfermeira é o obstetra natural do parto, e aí fica até mais fácil das pessoas entenderem o que a doula faz e o que a enfermeira faz, né? E no terceira letra D que eu falei que foi da deficiência técnica, né? Aí como que você vê isso? Como que você faz para você se atualizar, já que os médicos são autônomos, tem que ir atrás? E como que você vê o perfil dos médicos todos que trabalham em relação a essa atualização técnica? Boa. Eu acho que assim o congresso anual que a gente tem, o CIAPARTO, ele também nos atualiza sempre sobre assuntos que a gente precisa estar ali a nível medular, né? E muita gente fala assim, mas são sempre os mesmos assuntos. Mas realmente as intervenções necessárias nas urgências e emergências obstétricas são ali, você conta né, nos dedos. Parto instrumental, hemorragia pós-parto, analgesia, reanimação neonatal, enfim. Então, eu acho que eu não perco o CIAPARTO, vou todos os anos, né, cancelo a agenda para poder Eu receber esse também. banho de formação anual. Fora isso, a gente tem que estar participando de reuniões, lendo artigos, lendo livros, né, para se atualizar. A própria vivência, isso ensina muito para a gente, né? Então, como eu falei, um parto que eu assisti há 5 anos é diferente do parto que eu assisto hoje. Meu nível de segurança, meu nível de intervenção mudou, né? É, e que eu percebo da maioria dos médicos, não existe interesse, né? Então, assim, como você falou, assistir parto normal é um caminho que é sem volta. Você não tem mais coragem de roubar esse parto dessa mulher. Só que, ao mesmo tempo, você está roubando a sua vida, porque você acabou com suas madrugadas, convivência familiar. Então, o médico ele não tem interesse em viver essa história para ter o mesmo ganho financeiro e ter uma qualidade de vida muito pior. Isso realmente tem que ser algo que é feito com paixão, com comprometimento, que o profissional não está disposto, né? E o segundo ponto também, até voltando no item anterior, o médico existe um Uhum. ego muito grande, né? Então, delegar, como você falou, essa troca que a gente faz com a enfermeira, obstetriz, é porque a gente se coloca aqui como parteiro no mesmo nível, né? Por mais que a gente saiba que a gente tem um poder de intervenção maior. E o médico, com o ego natural que tem, ele não admite essa possibilidade de, vamos dizer assim, se sentir com esse mesmo patamar. Então, isso dificulta tudo, porque essa equipe que se complementaria com múltiplos profissionais vai ficar à mercê dessa figura central do médico e que com certeza não vai ser como a mulher idealizou, né? Com certeza. Nessa parte do aprimoramento técnico, né, eu gosto de citar também outros caminhos. Eu adoro ser parto, né? Sou fã de carteirinha, participo de todos, alguns como palestrante, só que a parte de palestra é 1%, né? O resto é assistir outras aulas, conhecer outras pessoas, né?
formar um Boa. grupo de pessoas que trabalham igual, e daí você forma uma rede, essa rede ajuda pra caramba, né? Isso surge grupos de WhatsApp, que daí troca informações depois, tem muitas trocas que a gente faz também, né? E eu gosto de citar outros caminhos também, né? Um deles é a Reúna, que é a rede de humanização do nascimento, que ela promove a cada 5 anos uma conferência internacional, que é gigantesca em Brasília. Inclusive, foi o primeiro evento que eu fui foi em 2010. O primeiro evento de humanização na vida que eu fui foi da Reúna em 2010. É todo ano múltiplo de 5, né? Então, a primeira foi 2000, depois 2005, 2010, 2015, e agora será em 2020, em novembro, caso a epidemia permita. E vai ser em Brasília na última semana de novembro, né? Que é um evento nos moldes do Ciaparto, mas ele é uma conferência internacional. Em geral, tem 20% das pessoas, tanto inscritos quanto palestrantes internacionais. É um negócio muito legal. E foi onde eu descobri uma turma. Quando eu fui na Reúna 2010, eu me sentia na minha cidade o patinho feio. Falei, meu, eu tô errado na história. Daí, quando eu fui na Reúna, eu descobri que eu não era patinho feio, que eu era um cisne e que eu era de outra turma. Eu não era daquela turma, né? Que a história do patinho feio é bem isso, né? Ele acha que é um patinho feio, depois ele descobre que ele caiu no Tá indo ninho no lugar errado, né? errado. Ele não estava ali. Então, reúne outro caminho. E um outro caminho que eu gosto muito, a gente acho que não teve muita oportunidade de conversar sobre isso ainda, mas que é o Projeto Obstare, que é o curso aqui em São Paulo que a gente criou para médicos, que eu e a Olivia fizemos. No ano passado a gente teve 22 médicos que participaram, e isso Legal. gerou um grupo muito interessante de trocas, inclusive médicos que vieram e que trabalhavam com cesárea eletiva, já pararam de trabalhar com cesárea eletiva, ou que Legal. trabalhavam com epísio, pararam de fazer epísio, alguns, ou até mesmo que não concordavam de forma alguma com o parto domiciliar, e agora passam a ser backups, inclusive, de parto domiciliar, né? Eu lembro que teve uma fala assim lá, que ela falava, ai, Braulio, mas como que vocês conseguem? Como que vocês conseguem trabalhar em parto domiciliar? Já pensou eu começar a ser obrigada a ir num parto domiciliar? Eu falei, não, calma, o médico não precisa aprender no parto domiciliar, ele precisa aprender a ser um ótimo backup para uma transferência de um parto domiciliar. Esse é o papel do médico, ele ser Boa. uma referência para transferências, né? E o projeto Obstar, o próximo vai ser de 9 a 12 de outubro, aqui em São Paulo, também, se a epidemia permitir. É um tipo de evento que não dá para ser online, porque tem várias vivências práticas que a gente faz. E, Gustavo, você imagina assim, ó, o final do evento, 22 médicos, mais os 3 professores que estavam lá, que era eu, a Olivia e o Jorge Kuhn, então tinha 25 obstetras lá, chorando e se abraçando, e falando, meu, puxa, como foi bom isso aqui, que bom, porque lá a gente não tem só a parte técnica é 1/3 do Sim. evento, né? Aí a gente tem outro 1/3 que é sobre transdisciplinaridade, que é como saber trabalhar a equipe, como horizontalizar a equipe sem ter um médico-chefe, né? Como valorizar o profissional da enfermeira e da obstetriz, como entender o trabalho da doula, né? E aí tem o terceiro terço, que é o principal de todos, que é sobre protagonismo feminino, que é onde tem depoimentos de mulheres que tiveram parto normal, tanto mulheres leigas quanto mulheres médicas obstetras que vão lá contar a história delas, né? E isso Legal. tudo mexe muito, assim, e transforma muito muitas pessoas. Então tem vários caminhos e espero que surjam outros, né? Eu sei que tem um curso muito legal em Belo Horizonte, que é do Instituto Vila Mil, que é da Késia, que é bem legal também que ela faz. Tem o curso que a Melânia, a Maíra, a Leila Katz e mais alguém fazem, que é no Nordeste também. Ou seja, tem vários cursos que são oportunidade de se atualizar e que esses cursos padrões que a gente tem, como Sociedade da SOGESP, né, Sociedade de Ginecologia do Estado de São Paulo, Congresso, Febrasgo, tem lá os congressos que tem lá um 1% de humanização do parto, mas que ainda falta bastante, porque tem muitos interesses de laboratórios que financiam e tudo mais, então a gente ainda precisa melhorar um pouco esses eventos também. Mas são todos caminhos que nós, médicos brasileiros, temos, porque não existe uma educação continuada aqui das universidades de forma institucional. Olha, você foi meu aluno, então a partir de agora, cada 3 em 3 anos, sei lá, quanto tempo você tem que se reciclar. Não existe isso no Brasil, então cada um por si deu, e assim vai, né? Bom, vamos responder uma pergunta da turma aí, umas Boa. perguntas? Bora. Vamos. Então vamos lá, ó. Vou colocar de novo aquela pergunta que eu coloquei, que é a Sara Portela, que perguntou quais seriam soluções possíveis para que mais médicos humanizados pudessem aceitar plano de saúde. Eu vou tirar aqui para não ficar na frente do seu rosto. Deixa eu ver se você afastar um pouco, Não, tá Gustavo, bom. e Pode deixar subir. assim. Deixa assim Pode que aí deixar? fica. Tá. Quais seriam soluções possíveis para mais médicos pudessem aceitar plano de saúde? O que você acha? Eu acho que o caminho é essa questão de criar uma equipe, né, como o coletivo, porque aí você não precisa.
estar de plantão 24 horas, 7 dias por semana, você vai ser convocado, né, conforme uma escala. O Uhum, convênio ele tem que entender que precisa de uma melhor remuneração. Você pegar a tabela obstetrícia e pegar a tabela ortopédica, oncológica, neurocirurgia, é uma coisa ridícula, né? O que eles pagam pelo uhum, parto que demanda tanto, né? Mesma comparação do parto normal para cesariana, que eles pagam no máximo 10% a mais quando pagam, né? uhum. Então, eu acho que se não vier como uma mola propulsora, essa questão do convênio e do governo mudar esse perfil, mostrando que o médico que fizer a cesariana agendada, ele vai ganhar 20% do que uma assistência ao parto normal ou que uma cesariana em trabalho de parto ganha, não vai mudar esse perfil, infelizmente, né? É. Eu penso assim também, e aí só citando algumas coisas que já estão sendo feitas, tá? Ah, há 12 anos atrás, uma rede de mulheres que se chama Parto do Princípio entrou com uma ação contra a ANS, né, exigindo que a ANS fiscalizasse o índice de cesárea no Brasil, porque o Brasil é campeão mundial às custas dos números do setor privado, né? No SUS tem altos índices? Também tem, mas o Brasil não seria campeão mundial se fosse pelos números do SUS. Quem o coloca como campeão mundial é o setor privado, que é regido pela ANS. E aí o que acontece é assim, como você falou, a tabela da ANS se paga 10% no máximo a mais para parto normal, que é cesárea, só que tem uma outra questão, que faltam itens nessa tabela, tá? Não existe pagamento pela disponibilidade e nem pela imprevisibilidade do parto, que são duas coisas diferentes e complementares, né? A disponibilidade é o plantão, né? O convênio não paga o plantão. Quando um hospital de convênio tem plantonistas, ele paga do próprio bolso do hospital, não é o convênio que paga o plantão, né? E a imprevisibilidade, que é no caso de um obstetra que trabalha por conta, ele desmarcar o que ele está fazendo para ir naquele lugar, né? Então, quando ele faz isso, ele usa os dois pontos, que é estar disponível e aquilo ser imprevisível, né? Então, o convênio não paga esses pontos. Então, além dos valores do que eles pagam ser baixos, ainda faltam itens a serem pagos. E aí, nessa ação da parte do princípio, que depois, em primeira instância, o juiz deu ganho de causa para parte do princípio, só que a ANS recorreu, isso é normal, haver recorrer, mas normal, só que assim, a ANS recorreu dizendo, olha, eu que sou a agência reguladora, não sou responsável por regular os partos, tá? Ou seja, essa foi a resposta, né? Beleza. Difícil. Mas tudo bem que foi bom que foi para a segunda instância, porque daí, na segunda instância, são 3 juízes, né, que acabam decidindo, e aí foi nomeado o Ministério Público, que entrou com a ação, o Ministério Público formou um grupo de trabalho e chamou várias instituições. Eu faço parte desse grupo de trabalho representando a Reúna, né? E assim como várias outras instituições entraram nisso, inclusive a Sogesp está nessa também, a Febrasgo está nessa, tem um monte de gente nessa, para exigir que a ANS assuma seu papel, que é regular tudo isso e melhorar essa parte, né? E aí, por felicidade, em segunda instância, também houve ganho de causa para essa ação da parte do princípio. Então, a ANS ela vai ter que se reestruturar. Ela vai ter que reestruturar o rol de procedimentos, tanto melhorando a remuneração obstétrica perante outros procedimentos de outras áreas, quanto aumentando o número de itens, inclusive incluindo o pagamento para enfermeira obstetra, que isso aí não Boa. entrava, tá? E a gente pede lá também que inclua a inclusão da doula pelo plano de saúde, mas isso está mais difícil ainda, mas espero que também isso seja possível. Mas a grande questão é organizar tudo isso, que daí a coisa sai do jeito certo, né? Bacana. Beleza, vamos ver mais perguntas aqui que tem a ver com esse tema, tá, gente? Vamos ver. Uhum. Que tem algumas perguntas aqui que são de outros temas. Deixa eu ver essa aqui que não dá para ler até o final, mas eu acredito que seja deste tema. Stefanin está perguntando: posso pedir por anestesia em qualquer momento do parto normal? Tem mais ou menos a ver com o tema, mas vamos falar da presença do anestesista, né? Esse é um ponto também que é bem interessante, porque equipes privadas podem trabalhar ou com anestesista que está de plantão, ou pode chamar um anestesista externo, né? Aqui em São Paulo tem o coletivo de anestesia obstétrica, que é uma equipe sensacional para parto normal, e que algumas equipes chamam essa equipe também, eles trabalham também com o coletivo Nascer, né? Mas a parte de remuneração de anestesia, não sei se você sabe, Gustavo, mas ela está deslocada. Ela é bem melhor para o anestesista na tabela de convênios do que para o obstetra, né? Então não tem tanta desculpa assim do anestesista não trabalhar com parto normal, né? Aí vai muito do perfil de cada um, do perfil daquela pessoa, né?
Mas aí, aproveita e responde essa parte aqui, que é parte técnica. Posso pedir para anestesia em qualquer momento do parto normal? O que que você acha? Boa. Pode. Bom, humanizar é a gente respeitar os desejos dessa mulher e cada perfil de mulher a gente tem que entender como uma forma individual. Tem mulheres que chegam para mim ou para o Braulio e vão falar: eu não quero que dê anestesia, em hipótese nenhuma, e essa mulher a gente vai esgotar toda e qualquer possibilidade antes de pensar numa analgesia farmacológica pelo anestesista. Já chegam outras que falam: olha, eu quero muito parto normal, mas eu não tenho o desejo de um parto natural, eu entendi os riscos dessa analgesia e para mim só vai rolar um parto normal se for com analgesia precoce. Ok, essa mulher ela precisa ser respeitada. Esse momento tem que ser um Uhum, momento positivo em que ela se sentiu, que ela decidiu, que ela foi protagonista, né? A gente sabe que a gente precisa esgotar algumas possibilidades de alívio natural da dor. Então, a própria doula, ter uma doula, ela vai pensar em N situações. Então, antes da analgesia, a gente vai trabalhar com massagem, com aromaterapia, com homeopatia, com alguma medicação na veia, um Buscopan, com banho de imersão, né, na banheira quente, com chuveiro, com música. E se realmente se esgotarem todas as possibilidades, o parto não está na iminência de acontecer, e essa mulher ela está decidida a receber analgesia, ela precisa, ela deve ser respeitada sim, tá? e como fica aquela pergunta, então, que já me fizeram muitas vezes aqui? Ah, mas me falaram que só faz anestesia depois de 8 centímetros de dilatação. O que que você acha dessa pergunta? Ai, gente, pelo amor de Deus. É a mesma coisa que falam que. Outro dia, hoje mesmo, uma paciente me escreveu. Ah, eu desisti do parto normal porque meu médico falou que ele faz episiotomia e fórceps em todo mundo. Claro, não é possível que um médico faça isso, mas é claro que ele está falando para essa mulher: olha, a cesariana é muito mais sedutora. Para que você vai ter sua vagina cortada e eu puxar o seu bebê, né, com fórceps, Uhum. se você pode agendar a cesariana e não passar por nada disso, né? Então, eu acho muito. E é uma fala corriqueira, né? Disso, de que Ou seja, ele está falando que ele vai tomar uma atitude violenta, ele não está enganando ninguém. Se essa mulher persistir nesse parto, não duvide que ele vai fazer uma episiotomia e fórceps. Então, e tá tudo às claras, né? Depois essa mulher ela vai ter uma frustração enorme, ela vai ter um luto desse parto que não aconteceu, mas que também meio que não foi avisado, né? É, Acho que é isso. Beleza. Ó, gente, vocês mandaram poucas perguntas hoje na caixinha referente ao tema, tá? Que eu já, enquanto o Gustavo estava respondendo, eu fui lendo todas as demais que tem aqui. São perguntas de outros temas, são perguntas obstétricas, né? Lógico, não é outro tema, mas não é o tema da live de hoje. Se a gente começar a responder dúvidas obstétricas, a gente sai daqui 5 horas da manhã, porque realmente tem muitas dúvidas, né? Então, deixa eu ver se tem alguém que comentou alguma coisa aqui. Espera aí que eu já vou chegar em alguma dúvida que mandaram aqui. Eu acho que um Ah, tema que a gente poderia não, tem abordar gente também perguntando seria. se vai ficar salva a live. Sim, todas as lives do Instagram agora, elas vão direto para o IGTV e aí fica uma partezinha ali no feed do Instagram. Então, sim, ela já automaticamente saindo daqui, 1 minuto depois já está salva a live. Fala, Gustavo. Não, talvez falando um pouquinho sobre essa questão do profissional, como que essa mulher ela vai identificar, porque a mulher que não tem poder de informação, ela vai cair no pseudo-humanizado e vai cair numa cesariana agendada por uma falsa indicação, né? Então, não sei se a gente poderia abordar alguma coisa nesse sentido. Vamos falar, pode falar. Bom, hoje a gente tem, como a gente falou, na rede privada 90% de cesarianas, a maior parte delas agendadas, e a gente sabe que não é um desejo da mulher ter essa cesariana agendada, né? Mesmo aquelas que têm muito medo do parto normal, elas falam na real possibilidade de, no mínimo, entrar em trabalho de parto ou romper bolso, alguma coisa nesse sentido. Então, observem os sinais, né? Conversem. O momento de falar de parto no consultório médico é na primeira consulta. Então, como é que vai ser essa assistência? Como é que vai ser no dia? O que é que ele pensa do parto normal? Sobre episiotomia, sobre ocitocina, sobre o tempo de duração do trabalho de parto, o que é que ele pensa sobre as doulas, né? Conversa com a secretária, conversa com outras pacientes que estão na espera desse atendimento. Veja a questão da marcação dos horários. O médico, normalmente quem assiste partos normais, está sempre remarcando consulta, porque bebês não escolhem horas. Então, com base nisso, que você vai saber se você vai ter o seu sonho atendido ou vai acabar caindo numa falsa indicação de cesariana.
E no momento em que a gente tem um termo que chama de GO fofinho, né? O ginecologista obstetra fofinho, porque geralmente é muita graça, muito cuidado, até que chega na última consulta, lá com 39 semanas, e fala, então, aconteceu isso e isso, a gente vai ter que ir para cesariana. Ninguém fala, né, de cesariana de cara, assim, porque a gente sabe que a mulher não é tão... ela vai ter esse medo inicial, né? Então, preste atenção para não cair numa frustração muito grande. Tem uma dica que eu dou às vezes, tem alguns blogs de doulas, inclusive, que você jogar no Google aí, deixa eu descobrir se meu GO é cesarista, que tem lá 10 dicas para você perguntar para o obstetra, tem mais de um blog que eu já vi com isso aí, e é uma coisa bem legal, mas assim, a primeira coisa que eu já falo é quando o médico fala, olha, não, depois a gente conversa sobre parto, só essa primeira fala, você já desconfia, porque eu acho que a gente tem que conversar de parto com as crianças na escola. Quanto mais com uma mulher que já está grávida e que está sentada na frente do médico obstetra para falar disso, né? Então é lamentável você falar, depois a gente fala, e esse depois nunca chega e o parto chega antes da hora de falar desse assunto, né? Então, verdade. realmente é lamentável. Ó, eu vou pegar uma pergunta aqui, que ela tem um pouco a ver com o nosso tema, já que não tem tantas perguntas assim sobre o nosso tema, que a Monique, aliás, beijo Monique, a Monique é fisioterapeuta lá no Ceará, e ela está perguntando, né, tá uma conversa aqui sobre necessidade ou não de fisioterapia no parto, de fisioterapeuta na equipe do parto. Eu queria ver sua opinião, depois eu vou dar a minha também. De fisioterapeuta. Bom, a fisioterapia ela é uma assistência técnica, né? Então é alguém que estudou, que entende a mobilidade do canal de parto, a dinâmica da descida do bebê. Então, assim, eu tenho ótimas experiências com o papel da fisioterapeuta no trabalho de parto. Existe ainda alguns hospitais ainda têm um pouco de dificuldade em entender que a fisioterapeuta tem seu papel, que a doula tem, né, uma outra pegada e que às vezes que eu assisti com o fisioterapeuta foi muito positiva e que ajudou bastante no alívio da dor e no processo de descida do bebê, né? Legal. A minha opinião é a seguinte, que até 1 ano e meio, eu acho, atrás, eu não tinha ideia, eu não sabia que existiam já equipes que tinham uma fisioterapeuta na equipe. Quem me contou, inclusive, foi a Monique que fez a pergunta aqui, ela que me contou essa história, tá? Eu não sabia disso. Eu sabia, assim, que tinham doulas que são físio também e que trabalhavam como doulas, né? E aí que isso me levantou uma questão, eu falei, nossa, que interessante, eu não sabia disso, né? E a gente aprende sempre, né? A gente vai aprendendo, né? E aí que legal. E o legal é que, assim, tem equipes já trabalhando com uma físio que ela não é a doula e não é a enfermeira, ela é uma físio que está lá no parto para aquilo, para mobilidade pélvica, para ajudar, né? Mas o que acontece é que acho que um dos grandes trabalhos da físio ali é prevenção de desproporção cefalopélvica, né? E correções de posicionamento do bebê e tal. Aí o que eu me lembro de uma conversa que eu tive com ela e com outros físios também, de que a necessidade, por exemplo, a necessidade de uma enfermeira, se tiver 10 partos, você precisa de enfermeira nos 10 partos, né? Sim. Se tiver 10 partos, talvez 9 vão precisar de doulas, né? De 10 partos, talvez 3 ou 4 precisarão de um médico obstetra. Mas de 10 partos, um precisará de uma físio, né? Tem uma necessidade menor de físio no parto, então o que ocorre é que muitas físios estão sendo contratadas pelo hospital para serem do hospital, aí elas acabam servindo várias equipes, a mesma físio, então isso é uma solução também. Mas eu acho bastante interessante algumas equipes que têm trabalhado com uma físio que vai além do trabalho. E olha que curioso, né? Muitas físios precisaram fazer curso de doula para poder entrar nas maternidades, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E sim, ela já deveria ter. Algumas vezes. Então, são várias físios aí que têm trabalhado e eu acho que tem que ampliar. Inclusive, ano passado no CIA Parto teve o CIA Físio, né, que foi só para fisioterapeutas, que foi separado dos demais profissionais. Então, eu acho bastante interessante. Bom, vamos só responder mais uma pergunta, que a gente está quase no final. A Tainá perguntou assim, gente, eu não sei lidar direito com reembolso. Como é que funciona essa história de reembolso? O que que é reembolso? Explica aí, Gustavo. O que que é reembolso? Boa. Então, assim, gente, todo hoje a maior parte dos convênios médicos, eles têm um valor que
ele paga para você ter uma opção de ter um médico particular. Então, paga um valor para sua consulta, paga um valor para o seu parto e para os profissionais que vão estar nesse parto. Geralmente é preciso que eles respondam a um pedido médico. Então, o médico vai colocar, olha, eu cobro tanto nesse parto, obstetra tanto, primeiro auxiliar, que é a enfermeira obstetra tanto, anestesista tanto, e aí você manda esse papel para o convênio e o convênio vai responder, olha, desse valor a gente cobre 50%, 100%, 80%, e aí com base nisso você vai ter o poder de negociação com a equipe médica, né? E existem alguns artifícios que a gente, alguns outros códigos que a gente usa, como o Braulio falou, ainda está muito aquém, mas existe um código de assistência ao trabalho de parto, que alguns convênios pagam por hora, por até 6 horas, que também ajudam a dar uma melhorada nesse valor de reembolso, naqueles que têm um reembolso menor. Como dica para quem está se planejando para engravidar, eu diria, repense o seu convênio, né? Veja se pode fazer um upgrade por algum tempo, para que você possa ter o poder de decisão e escolha numa equipe boa, para que você possa ter essas decisões, tá? Legal. Eu gosto de explicar também uma outra questão sobre o reembolso, que é o fato de... o reembolso ele funciona assim, gente. Você paga uma mensalidade lá para o plano de saúde, tá? Aí ele guarda aquele dinheiro todo para pagar profissionais, ok? Aí se você não usa esses profissionais no parto, ele pode te devolver o dinheiro que ele não gastou com esse profissional. Isso é o reembolso, né? Que daí funciona dessa forma que o Gustavo falou, em termos dessa organização. Bom, eu vi que a Bárbara falou comigo na live aqui, não sei se você viu, ela falou, Braulio, olha seu celular. A Bárbara é a enfermeira que trabalha comigo e ela tá lá no quarto acompanhando, um bebê que vai nascer agora, e ela falou, olha seu WhatsApp. Eu olhei aqui no computador, ela, já pode vir. Então, eu vou ter que ir pro hospital, vai nascer um bebê agora. E queria mandar um beijo para a Adélia, que está aí, a Adélia obstetra de Piracicaba, está aí vendo a gente. Um beijão para Bianca Mello também, que falou, vocês dois juntos aí. Legal. Gustavo, muito obrigado por ter aceitado o convite, por estar aqui comigo, por ter participado. Vai lá que tá fazendo força, a Bárbara tá escrevendo. Gente, obrigado, viu? Prazerzão. Corre, Braulio. Vou correr. Mas eu moro do ladinho, eu moro 5 minutos aqui do hospital, tô chegando lá já já. Tá bom. Obrigado. Beleza. Regina também, um beijo. Obrigado, gente. Obrigado, Gustavo. Tchau, gente. Tchau. Valeu. Até. Pode cancelar aí, que eu não quero cancelar, que eu tenho medo que caia a live e daí não fica salvo depois. Tá. Eu boto cancelar ou sair? Não, então, bota sair. Daí não vai cair. Tá. Espero. Porque tem que esperar acabar o último minuto, né? Segura aí, não, mas Bárbara. mas já aconteceu de uma pessoa sair da live e cair a live e não ficar salva. Mas bota sair. Então, espera aí, não mexe em nada, eu removo você e daí dá certo. Não, eu vou remover aqui, aí acho que dá certo. Obrigado, beleza. Gustavo. Um abração. Obrigado, viu? Ufa, não caiu. Gustavo, não caiu, ainda bem. Gente, muito obrigado pela participação de todo mundo aqui. Eu tenho que sair agora que vai nascer um bebê, já estava acabando aqui mesmo. Sigam o Gustavo aí no Instagram dele. E quem quiser fazer o curso online comigo de planejamento do parto, eu ajudo a fazer plano de parto e tudo mais, ajudo a responder todas as perguntas que eu não consigo responder aqui, que é no planejandoparto.com.br. Ok? Beijo, tô indo pro parto. Tchau, tchau.